Pessoal, você acredita nos milagres? Você acredita que o poder de Deus está acima de tudo, independente do que você esteja passando ou enfrentando? Porque a mensagem que eu quero lhe transmitir agora é sobre isso. Há muitas pessoas que elas se deixam levar do que ela passa, e às vezes o que ela passa, a maioria das pessoas que ela convive também já passou ou esteja passando. Agora, isso não significa que eu tenho que aceitar. Não é porque eu estou passando algo, vivendo algo, que eu tenho que aceitar isso na minha vida. E aí é que está a causa maior do problema das pessoas. Não é termos problemas ou passarmos por problemas, mas sim o que aceitamos que venha permanecer. Eu estava lendo aqui o livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 25, diz assim, ó: "E em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom." Significa, havia muitas viúvas, mas nem todas tinham a fé para receber o que essa viúva recebeu. Será que a senhora tem tido a fé? Será que o senhor tem tido a fé realmente para receber de Deus, para tomar posse aquilo que ele tem dito na sua palavra? Porque essa viúva aqui, quando Elias chegou até ela, ele disse o seguinte: "Me dá um pouco de água." E ela falou assim: "Olha, eu vou buscar." Depois ele disse: "Me dá um pedaço de pão." Ela falou: "Tão certo como vive o Senhor." Elias já percebeu ali que ele estava falando com a pessoa certa, porque era uma pessoa que cria no Senhor, sabia que existia um Deus. E ela diz: "Tão certo como vive o Senhor, que eu não tenho pão cozido em minha casa. Tenho apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu irei fazer uma torta aqui, um bolo para mim e para o meu filho. E olha, eu acho que depois morreremos, porque não temos nada." Elias fez um desafio e falou: "Vai lá, pega o que você tem, traz aqui, não vai faltar. Você vai ver que vai se multiplicar, até que Deus faça chover sobre a terra." Pessoal, isso não é nada fácil. Você pegar o único que você tinha e você levar a um desconhecido, porque você creu na palavra de Deus, na boca dele, você estava crendo que ele foi um enviado de Deus para abençoar a você. Está bem que Elias era conhecido como um profeta de Deus, mas diante de uma situação difícil, você sabe que as pessoas têm um costume do seguinte: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Como que eu vou dar para ele se eu nem tenho? Mas ela tomou aquela atitude de fé. Atitude que, de repente, outras pessoas não teriam coragem de tomar. E o que aconteceu? Multiplicou. Deus abençoou. E aí o Senhor Jesus continua falando. Ele fala assim também, ó: "E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio." Então havia muitas viúvas, mas nem todas receberam a providência de Deus. Havia muitos enfermos, mas nem todos foram curados. Há muitas pessoas passando por situações, mas nem todas conseguem ver o milagre. Se lembra daquela mulher hemorrágica? A multidão tocava em Jesus e ela veio por detrás da multidão, tocou a borda do seu manto, porque ela dizia consigo mesmo, desde quando ela saiu da sua casa: "Se eu apenas tocar a borda do seu manto, eu serei curada." E aconteceu a cura pela fé que ela tinha. A fé dela foi que, não importa os anos que havia passado, agora há uma solução para mim através do Senhor Jesus,
E eu creio nisso. E nós temos que despertar a nossa fé, porque senão, gente, nos tornaremos pessoas comuns no sentido da fé. Não é uma fé natural que faz o milagre acontecer, que faz as pessoas mudarem de vida. O que faz as pessoas realmente sair, vencer do que elas estão enfrentando, é uma fé sobrenatural. E como que é uma fé sobrenatural, pastor? É quando eu coloco o meu raciocínio, o meu pai, me fugiu agora aqui a palavra. Quando eu coloco toda a minha esperança na palavra que Deus me está dando. A Bíblia fala que Abraão esperou contra as esperanças para se tornar pai de uma grande nação. Todos os milagres que nós vemos, houve a participação do ser humano no sentido de crer. E se você ler todo esse contexto aqui de Lucas 4, você vai ver que Jesus está falando sobre isso. Que na terra dele ele não pôde fazer muitos milagres porque nem todos criam. Então não se apegue só ao que você vê, não se apegue ao natural, se apegue a Deus, que é sobrenatural, se apegue às suas palavras, que é sobrenatural, diante das suas dificuldades. Aí você vai fazer, sabe como? Sabe como? Como essa mulher que era hemorrágica, você vai começar a determinar o que você quer que aconteça. E o próprio Senhor Jesus ensinou isso. Quando ele amaldiçoou a figueira estéril, ele disse que nunca mais nasça fruto de ti. No dia seguinte ele voltou lá, passando os discípulos, olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou. Jesus falou, agora que você crê, desde a primeira vez, eu já sabia que ela ia se secar. Aí ele repete assim para eles, olha, vocês têm que ter fé em Deus, porque tudo que diga, olha, diga o poder da palavra, tudo que diga, crendo, recebereis. Então, pessoal, a reflexão de hoje é essa, creia dentro do seu coração, mesmo que venham situações ou circunstâncias para que você não acredite, para que você não tenha essa fé. Deus trabalha com a fé, mas o diabo trabalha a todo momento com a dúvida, fazendo que você não acredite, que você desanime, que você entre num estado, sabe, como eu posso dizer, de descontrole, um estado onde você venha se sentir deprimida, decepcionada, desesperançada, e assim você se entregue aos seus problemas. E você acaba nunca saindo do que está passando. Então, eu gostaria de deixar essa palavra com a senhora hoje e vamos colocar mais vídeos falando aqui sobre essa fé. A fé que muda, a fé que transforma, a fé que faz o impossível se tornar possível para que você, então, venha ver o poder de Deus. Amanhã eu vou falar mais sobre esse assunto. Procure sempre estar aqui presente e você vai ver que vai valer a pena. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, porque todos os dias vamos estar colocando vídeos de fé para te estimular a vencer aquilo que aos olhos humanos você pensava que já não tinha mais como vencer, tá? E se você puder compartilhar essa mensagem com um amigo, com uma amiga, você pode também deixar aqui abaixo sempre o seu nome, o nome da sua família, que estamos sempre orando pelas pessoas que têm participado conosco. Deus te abençoe e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.